Nosso tema, estamos iniciando então Romanos 8. E Romanos 8, esse capítulo, ele por si só, ele é uma espécie já de compêndio de teologia. Tem muita coisa para aprendermos em termos de doutrina. Nosso tema nesse capítulo 8 é: uma vez salvo, eternamente salvo, ou salvo para sempre. É preciso, essa é uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, em que a partir de um grupo, essa doutrina ela foi pervertida. Tá? Tem um grupo, né, pentecostal, arminiano, principalmente, né, o pessoal da Assembleia de Deus, eles afirmam que o crente perde a salvação. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos romanos, e ele dedica esse capítulo 8 para explicar a segurança eterna do crente em Cristo Jesus. Ele explica a nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. E o que é interessante, que em Romanos 8 tem um texto que todo mundo conhece, um versículo, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O problema é que as pessoas usam isso no sentido de escapar dos ataques do inimigo, mas esse texto é usado justamente para falar de salvação, da união com Cristo, que ela é inquebrável, é inviolável. Então, se nós estamos em Cristo, nenhuma condenação há contra nós. E não é só a questão de se Deus é por nós, quem será contra nós. Ele também diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Então, doutrina da eleição, doutrina da predestinação, aqui em Romanos 8. Tá? Muita gente passa por cima desses capítulos, tem gente que ignora Romanos 8 acerca desses assuntos, deixa de lado Romanos 9, né, diz que é só para judeu, e ele esquece que Paulo está escrevendo uma carta para tratar desses assuntos. Capítulo 8, então, especificamente ele vai tratar da segurança eterna de salvação, para que o crente possa afirmar, e essa é uma doutrina fundamental dos batistas, que uma vez salvo, salvo para sempre. Em Romanos 8, Paulo fecha o tema acerca da lei e do pecado, e mostra em detalhes as gloriosas vantagens de estar em Cristo e ligado a Cristo. E explica por que o verdadeiro crente não perde a sua condição de remido e ele não perde a sua salvação. Tá? Tem uma palavrinha lá na cruz, quando Jesus Cristo diz assim: está consumado, né? Aquela máxima conhecida nossa, tetelestai, né? Está pago. Como é que Deus vai me cobrar algo que está pago? Ele não é injusto. Então a dívida foi paga, nós somos remidos. Uma vez estando em Cristo, o crente, ele foi remido e ele não perde essa condição de remido, ele não cai dessa posição. Quem diz que o crente perde a salvação, ele coloca o pecado acima da eleição de Deus, acima do sacrifício de Cristo e acima do sangue de Cristo. Quer dizer, o sangue de Cristo lavou você foi perdoado, mas você pecou de novo, isso aí não valeu nada, você perdeu tudo que tinha. Então, que tipo de relação é essa? Isso não faz sentido. Então Paulo escreve Romanos 8 para ensinar isso para nós. Vamos lá. O capítulo 8 da carta aos Romanos é por si só um compêndio rico em teologia. Agora olha só, Romanos, essa carta foi escrita aproximadamente, essa carta não, a cidade de Roma, ela já existia 750 anos antes de Cristo. Mas no contexto bíblico você não ouve falar nessa cidade, você ouve falar em Roma, na cidade de Roma, já no Novo Testamento. Bem, quando Paulo escreve essa carta, ele escreve diferente de outras igrejas. Por exemplo, Corinto e Gálatas, que ele escreveu para corrigir erros teológicos, erros doutrinários, problemas morais. Mas quando Paulo escreve, ele está escrevendo para uma igreja sadia. Ele está escrevendo para uma igreja que não tinha problema doutrinário, uma igreja imatura, é claro, precisava de crescimento como toda igreja cristã, mas ela não tinha problemas morais, ela não tinha erros graves doutrinários. E aqui tem uma coisa muito curiosa, porque Romanos, ela foi fundada, essa igreja em Roma, ela foi fundada por crentes que vieram do dia de Pentecostes.
Interessante isso. O Atos capítulo 2 cita que tinha pessoas de Roma lá. Então esses irmãos ouviram o evangelho lá pela boca de Pedro, eles foram batizados no Espírito Santo naquele dia lá, e eles vieram e trouxeram o evangelho para Roma. Agora uma pergunta: por que Roma não tem problema de língua? Por que não aparece? Por que só aparece em Corinto? Corinto não tinha ninguém lá em Roma. Porque esses irmãos aqui entenderam que aquilo foi um evento único, que não se repetiu na vida da igreja. Então essa igreja, ela é uma igreja sadia doutrinariamente. Interessante que as pessoas não pensam nisso, né? Falta muita coisa para as pessoas buscarem na história e aprenderem. Então, essa carta e esse capítulo é muito importante para nós. Ela é uma farta coleção de doutrinas que descrevem a indestrutível relação de Cristo com o crente. A nossa relação de Cristo, entre Cristo e nós, ela é indestrutível. Essa relação acontece dentro de uma aliança que ela é o quê? Eterna, ela é infinita e ela é inquebrável. Devido a duas doutrinas imprescindíveis da fé cristã: a predestinação e a eleição. Se Deus nos elegeu, se fomos predestinados, essa aliança que temos com Deus, ela é eterna, porque vem antes dos tempos eternos. Ela é infinita, porque parte do propósito de Deus em nos salvar. E ela é inquebrável, porque nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo enfatiza a segurança eterna de salvação, porque há um vínculo indestrutível entre Cristo e o membro do seu corpo. Presta atenção. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Então você imagina isso no sentido de você perder algum membro seu. É o que dizem: você está salvo, mas se você pecar, você perde a salvação, é arrancado desse corpo. Isso não faz sentido. Então ele diz: olha só, você pode ser um simples membro, mas ligado à cabeça, torna-se um ramo da videira verdadeira, uma pedra viva do edifício espiritual, do qual Jesus é o fundamento, a pedra de esquina. Fácil. O verso 1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que eu fiz questão de botar essa segunda parte? Porque eu já vi pregadores aqui dizendo que a Bíblia foi adulterada, né, que tinham tirado essa parte aí. Agora preste atenção na verdade. A expressão portanto agora une o capítulo 8 aos temas abordados nos capítulos passados. Então, quando ele usa a palavra portanto, ele está fazendo uma ligação do que está no capítulo 8 com o que foi tratado no passado. Agora, Paulo tem em mente os últimos versos de Romanos 7. É certo que há condenação para os que estão sob a lei. E condenados estaríamos se não fosse pela graça, pela intervenção divina que nos libertou do império das trevas. Essa nova posição, há uma nova posição, há uma nova condição. Antes nós éramos pecadores, mortos em delitos e pecados, condenados ao inferno. Agora mudou. Em Cristo nós somos o que? Uma nova criatura. Mudou a posição. Antes eu era pecador condenado, eu continuo pecador agora redimido, salvo, inserido no corpo de Cristo, faço parte da videira, né? Ligado à pedra viva. Então nós estaríamos ainda condenados se Deus não tivesse nos libertado do império das trevas, porque o homem por si só não pode sair da condição em que ele se encontra. Essa nova posição e condição em Cristo nos livra o quê? De retornarmos de novo à condição de escravo do pecado. É isso que ele diz. Ele apresenta essa lei do pecado lá em Romanos capítulo 7. Ele diz que ela está presente em nós, de que nós tropeçamos, é possível, né, ter os escorregões de tropeço, mas é impossível ser escravizado.
Passa. Olha só, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O texto diz que a razão desta união é que em Cristo o crente não é mais do que um ser totalmente natural e carnal. Entenda isso. Quando você foi convertido, você foi selado pelo Espírito Santo. Você não é mais um homem natural, você não é mais um ser carnal, agora você é um ser espiritual. O apóstolo Paulo escreve isso aos Coríntios, quando ele diz que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, só o homem espiritual. O problema é que o pentecostalismo passou para nós a ideia de que o homem espiritual é aquele cara que quando ora ele fecha o olho, que quando canta ele fecha o olho, né? Ele levanta a mão, ele dá glória, faz essas coisas. Esse aqui é o cara espiritual. Não é, querido. Biblicamente o homem espiritual é aquele que é habitado pelo Espírito, é aquele que é guiado pelo Espírito. Não tem nada a ver com expressões de religiosidade. Fechar o olho, bater palma, levantar a mão, isso são expressões de religiosidade. Tem nada a ver com espiritualidade. Então entenda isso. Crente, quando ele nasce de novo, selado pelo Espírito, ele deixa de ser carnal e ele passa a ser espiritual. Em Cristo recebemos o quê? A regeneração, que é o novo nascimento, a habitação e intercessão do Espírito Santo. E isso é algo sobrenatural que vem do Espírito, e isso veio dos céus, isso não faz parte da terra. Em Cristo, o crente é um ser o quê? Espiritual, capaz de responder os propósitos de Deus, capaz de discernir o que é espiritual e o que não é. Ele é capaz de servir, cultuar e adorar em espírito e em verdade. Cristo, que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós. Assim nós que cremos nele fomos o quê? Justificados e feitos justiça de Deus. Então isso os pentecostais precisam entender. Quando Cristo, que não conheceu o pecado, ele vai à cruz, ele toma o nosso lugar. Então ele morre por nós, ele foi feito pecado por nós. E assim nós que cremos nele, nós fomos o quê? Justificado. O que é ser justificado? Parece que o crente pentecostal ele não entende o que é justificação, e os líderes nunca foram justificados, porque o cara ele é justificado de manhã e ele é condenado à tarde. Aí ele pede perdão, ele é justificado à tarde, peca durante a noite e é condenado, amanhece condenado. Eles não entenderam o que é justificação. A justificação é uma declaração de um juiz, uma sentença jurídica declarando a pessoa justa por meio da justiça de Cristo. O mérito não é nosso, o mérito é de Cristo. Ele vai à cruz, ele toma o nosso lugar na cruz, ele paga o preço, ele nos resgata, ele nos compra, nós pertencemos a ele e agora nós estamos protegidos. Por isso que Paulo enfatiza no capítulo 8 de Romanos, no verso 1, nenhuma condenação há. Por quê? Porque nós fomos feitos o quê? Justiça de Deus. Passa. Agora em Cristo, habitados pelo Espírito de Cristo, temos uma nova vida com Ele. Assim como a cabeça e os membros do mesmo corpo têm uma vida em comum, aqui ó, sua cabeça que guia o resto, em comum, tá? Então não dá para ser separado. E aí ele diz, olha, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Essa parte aqui, ó, texto aqui, você vai ter só na Bíblia Trinitariana e na Revista e Corrigida, na Corrigida e Revisada. Nos textos mais atuais, essa expressão aqui não aparece. Por quê? Porque comentaristas e intérpretes afirmam que esse texto ele foi adulterado em algumas versões da Bíblia. Nos melhores manuscritos, o texto não contém esta segunda parte, não tem. No original, o texto é assim, presta atenção. Portanto, agora nenhuma condenação para os que em Cristo Jesus, tá? Para aí. Não tem essa parte aqui, que está em colchete. Eu vou citar o nome. Eu vi, não quis interferir por respeito, mas eu vi o pastor Rony falando aqui que foi... Isso aqui foi adulterado, tiraram da Bíblia, aquele negócio todo. Passa aí, dá uma olhada aqui.
for fazer qualquer afirmação bíblica, preste atenção numa coisa chamada contexto. A Bíblia trabalha com contexto anterior e com contexto posterior. Tá? Você vai entender agora o que foi que aconteceu. O que está em colchetes foi acrescentado por algum copista, que acabou inserindo no verso 1 o que está no verso 4. Se você ler aí Romanos 1, verso 4, você vai ver. O verso 4 aqui diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o que ele fez? Ele juntou lá só para dar uma explicação melhor. Não é que foi arrancado, não tem no original. Tá? A ideia foi facilitar a compreensão e transição dos versos de 1 a 4. Por isso as traduções mais recentes da Bíblia não possuem essa parte. O verso 2 diz: te livrou ou te libertou, referindo-se ao tempo de sua conversão em Cristo. Olha só, antes da conversão eu era escravo, no momento da conversão eu fui livre. Tá? Antes da conversão, morto em delitos e pecados. Depois de convertido, vivo para Deus. Antes da conversão, sem nenhuma relação com Cristo. Agora, depois da conversão, ligado a Ele, unido a Ele. Então não tem como o homem perder isso aí, não tem como o crente perder isso aí. Tá? Ele abre a mente dos eleitos. Olha só, o Espírito Santo, ele é chamado de Espírito de vida. Por quê? Porque ele abre a mente dos eleitos, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, ele gera uma nova vida na alma dos crentes. Então, quando ele diz que o Espírito de Cristo nos livrou, ele está se referindo ao Espírito Santo. Por quê? Porque todas as vezes que a gente vê essa expressão Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito Santo, tá? É uma referência à Trindade, irmãos, é uma pessoa só. E aí você abre a Bíblia e você encontra o Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, é uma referência à Trindade, tá? Faça aí. Ele é o Espírito de vida, assim como também é chamado de Espírito da verdade, porque nos guia a toda a verdade, como nos disse Jesus em João. Ele também é o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor, descrito em Isaías 11:2. Duas coisas importantes que nós entendemos aqui. Primeiro, que o Evangelho não condena como a lei. Sua função é perdoar, enquanto a função da lei é condenar. O Evangelho salva e liberta. Então presta atenção, quando alguém diz que o crente perde a salvação, ele não entendeu qual é a função do Evangelho, ele continua com a lei na cabeça. Tá? Porque a lei diz o que? A alma que pecar essa morrerá. Certo? Salário do pecado é a morte. Mas o Evangelho é diferente. Nós fomos convertidos pelo Evangelho. E a função do Evangelho é o que? É salvar e libertar, nunca condenar. Segunda coisa, a primeira coisa que precisamos entender, que o Evangelho não condena como a lei. Sua função é perdoar, enquanto a função da lei é condenar. Segunda coisa que precisamos aprender, não há condenação final no Evangelho. Quem está em Cristo, quem foi convertido pelo Evangelho, não tem condenação final. Acabou. Os crentes estão em Cristo, são novas criaturas e não há condenação final para eles. Não há. Paulo estabeleceu a doutrina da justificação e concluiu o seu ensino respondendo às objeções levantadas. Então, quando nós estudamos no início a introdução da carta, eu disse para vocês que Paulo usa uma forma de linguagem chamada diatriba. O que ele faz? Ele tem um opositor imaginário e ele fica discutindo como se ele tivesse esse cara diante dele. Então, dentro dessa forma de linguagem, ele cria essa discussão e ele traz argumentos para mostrar aquilo que ele pensa, aquilo que ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, depois de argumentar,
e responder às objeções, né? Tanto é que ele pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ele mesmo vai explicando. Ele argumentou até afirmar que a partir do momento da nossa união com Cristo, não há mais condenação alguma. Então, você está condenado até o dia da sua conversão. No dia que você foi convertido, você foi selado, você foi unido a Cristo e não tem mais como voltar ao estado anterior. Não tem como. Irmãos, um dia o Jaime Kemp veio trazer uma série de mensagens para a família na igreja metodista wesleyana lá no bairro da Cachoeirinha. Naquela época o pastor lá era o Edinaldo, um cara que foi colega meu de seminário. E o Edinaldo, ele é arminiano, ele acredita em perda de salvação. Não sei se é vivo ainda, espero que seja. E espero que Deus também tenha mudado ele. Mas na época ele acreditava na perda de salvação. E alguém na igreja dele, alguém na igreja onde ele pastoreava, sabendo que o Jaime Kemp era batista e acreditava na segurança eterna de salvação, o Jaime Kemp abre para fazer pergunta e o cara aproveitou e disse: bora ver uma coisa aqui. Ele perguntou: o verdadeiro crente perde a salvação? O Jaime Kemp pegou uma folha de papel, amassou, fez uma bola de papel, colocou na mão e ele mandou o cara abrir João 10, lembra? As minhas ovelhas estão e dela ninguém as arrebata. Aí o Jaime Kemp botou a mão aqui, ó, e ele sacudiu, balançou e ele disse: olha, o papel aqui é o crente, as mãos é de Cristo. Você pode sofrer todo tipo de tribulação, de dificuldade, você pode escorregar, você pode cair, mas você vai continuar nas mãos de Cristo, e das mãos dele ninguém arrebata. Isso gerou um problema, porque depois o Jaime Kemp foi embora, o pastor se revoltou, e ele teve que gastar um tempo lá com a igreja de novo lá, para poder enfeitar essa doutrina dele, que não faz sentido nenhum. Por quê? Porque as pessoas ainda não entenderam o que era o trato passado e o que é o trato presente. Antigamente nós tínhamos uma condição completamente oposta à de Deus. Por quê? Porque éramos escravos, mortos em delitos e pecados, condenados ao inferno pela lei. Mas depois de convertido, não, nos tornamos seres espirituais, ganhamos a assistência do Espírito Santo. E não só a assistência do Espírito Santo. Aqui em Romanos 8 nós vamos ver que quando o homem é convertido, ele ganha 2 intercessores que intercedem por ele. Então como é que ele vai cair da graça, como é que ele vai perder a salvação, se ele tem o Espírito Santo intercedendo por ele, se ele tem Cristo intercedendo por ele? Então, irmãos, a questão é nós somos assim tão imaturos por não entender isso, que nós não sabemos nem orar. Se nós não sabemos nem orar, como é que alguém abre a boca e vai dizer que o crente vai perder a salvação, como se dependesse dele? Nada depende de nós, depende daquele que nos salvou. Então, Paulo argumentou, ele veio trazendo essa questão do pecado, da lei, até chegar em Romanos 8, e ele diz que nós não somos mais escravos do pecado, estamos mortos para o pecado, o fim da lei é Cristo, em Cristo nós fomos regenerados, resgatados, perdoados, comprados, agora somos filhos de Deus, novas criaturas, e nessa condição de filho de Deus, nova criatura, selado pelo Espírito Santo, nenhuma condenação há para nós. Então não há mais condenação alguma, agora e no final. O crente foi declarado justo pela justiça de Cristo, que nos foi o quê? Imputado, foi depositado na nossa conta, foi colocado sobre nós. O crente foi liberto da condenação, da maldição da lei. Logo, não pode mais haver condenação para ele. Que Deus nos abençoe, nos faça compreender isso. É só a introdução desse assunto. Alguma pergunta?